Oi, gente, eu sou Patrícia Naves Garcia, da Casa da Consciência aqui em Uberlândia. E durante esse período, eu combinei com os nossos grupos da Casa da Consciência, nossos grupos de WhatsApp, que eu ia trazer um papo sistêmico todos os dias sobre uma questão específica que alguém colocasse, né? Ou seja, alguém trazer uma questão que incomoda e nós olharmos sistemicamente para essa história. E o caso que nós vamos olhar hoje é de uma moça, uma mulher de 48 anos, que ela traz o seguinte: meu pai me odeia. Eu tenho uma relação muito difícil com meu pai, meus pais são separados. Eu sinto que desde que eu nasci ele não gosta de mim, é a fala dela. E eu sinto também que eu não prospero. Os negócios que eu começo a trabalhar não dão certo, as empresas fecham, eu não consigo guardar dinheiro. E aí ela trouxe algumas coisas de acordo com o que eu fui perguntando para ela. Então ela me disse que ela é a mais velha e que ela veio sem planejamento. A gestação dela não foi uma gestação planejada. E que ela recentemente auxiliou financeiramente a mãe num processo contra o pai. Ela trouxe também que recentemente foi descoberto que um dos irmãos não é filho desse pai e que o pai quis muito que ela se posicionasse a favor dele, porque quando o pai teve processos de traição em relação à mãe, ela se posicionou do lado da mãe. Isso é tão comum que serve como história para várias pessoas, né? Primeiro, o que a gente observa? A gente observa uma gestação que, como ela traz na fala dela, que não foi uma gestação desejada, durante essa gestação, por muitas vezes, pode ter sido dito alguma coisa que esse feto registrou, esse bebê registrou ainda na barriga e já nasceu se sentindo indesejado. Isso é um processo que seria preciso olhar. Outra coisa que ela traz também é esse posicionamento de ir contra o pai. Acontece muito nas relações dos filhos se posicionarem ou de um lado ou de outro lado, como se eles tivessem que fazer isso. E isso divide os filhos ao meio. Por quê? Porque eu já cansei de falar, os filhos são metade pai e metade mãe. Se eu fico do lado de um contra o outro, eu estou indo contra a parte de mim. E ambas partes são importantes, tanto pai quanto mãe. O que os pais precisam saber também nesse processo é que quem se separa e quem briga é marido e mulher. É o anterior a pai e mãe. Pai e mãe sempre serão pai e mãe. Não tem como isso se separar. Pai e mãe não se separam, se separa marido e mulher. Então parem de colocar os seus filhos no meio dessa confusão de vocês. Aí vamos lá. Ela traz que ela emprestou dinheiro para a mãe ir contra o pai na justiça. Olha como se ela estivesse pagando para a mãe ir contra ela mesma. Porque o pai é uma parte dela. Como que a gente deve olhar para isso sistemicamente? O Bert dizia que o pai é o que nos empurra para a vida, é o nosso caminho para o mundo. Tanto que o filho deve aprender com o pai, o homem deve aprender com o pai como se posicionar no mundo, e a filha deve estar com a mãe sim, mas ir para o pai, aprender a ir para o mundo com o pai e voltar para a esfera da mãe para aprender o feminino. Então nós temos que circular entre esse pai e essa mãe para nós aprendermos o nosso equilíbrio. Nós somos pai e mãe. Nós somos masculino e feminino. O yin, que é a energia feminina, é a energia da passividade, a energia da submissão, a energia da lua. O pai é o sol, é a energia do ir, a energia da positividade, a energia da ação. Então, quando ela traz essa dificuldade dela de ir para o mundo, ir para as relações, ir para a própria vida, ela fala assim: eu sei que eu sou merecedora, mas eu sinto como se a vida dissesse para mim: você não merece. O que é isso? Isso é o inconsciente dela dizendo: eu não mereço porque eu fui contra o meu pai.
Eu não mereço porque aquele que eu idolatrava, aquele que eu sempre quis que me olhasse, aquele que a minha criança interior criou tantas expectativas de amor, eu fui contra. E isso, gente, não tem a ver com o pai ser ótimo ou o pai ser horroroso. Nós precisamos entender que é o pai que a gente tem, é a mãe que a gente tem. E nós temos os pais certos. Se eu tivesse outro pai ou outra mãe, eu não seria quem eu sou. Eu sou o que sou porque esses pais se encontraram, essas duas pessoas, e me geraram. E é tão comum a gente ir contra isso que o próprio Bert teve um processo de ir a favor da mãe contra o pai. E eu quero ler agora uma carta que o Bert escreveu. Querido papai, por muito tempo eu não soube o que me faltava mais intimamente. Por muito tempo, querido papai, você foi expulso do meu coração. Por muito tempo você foi um companheiro de caminho para quem eu não olhava, porque fixava meu olhar em algo maior, como me imaginava. E isso é interessante também, né? Porque se eu vou contra o meu pai, eu estou me sentindo maior do que ele. Se eu vou contra a minha mãe, eu estou me sentindo maior. E quando eu me posiciono fora do lugar, eu enfraqueço. Cada um de nós tem uma posição no nosso sistema. Voltemos à carta do Bert. De repente, você voltou a mim, como de muito longe, porque minha mulher Sophie o invocou. Ela viu você e você me falou por meio dela. Quando penso quanto me coloquei muitas vezes acima de você, quanto medo também eu tinha de você, porque muitas vezes você me batia e me causava dores. E quão longe eu o expulsei de meu coração e tive de expulsá-lo, porque minha mãe se colocava entre nós. Somente agora percebo como fiquei vazio e solitário e como que separado da vida plena. Porém, agora você voltou, como que de muito longe, para a minha vida, de modo amoroso e com distanciamento, sem interferir em minha vida. Agora começo a entender que foi por você que dia a dia nossa sobrevivência era assegurada, sem que percebêssemos em nosso íntimo quanto amor você derramava sobre nós. Sempre igual, sempre visando nosso bem-estar. E não obstante, como que excluído de nossos corações. Algumas vezes lhes dissemos como você foi um pai fantástico para nós. Você foi cercado de solidão e, não obstante, permaneceu solícito e amoroso a serviço de nossa vida e de nosso futuro. Nós tomávamos isso como algo natural, sem jamais honrar o que isso exigia de você. Agora me vêm lágrimas, querido papai. Eu me inclino diante de sua grandeza e tomo você em meu coração. Tanto tempo você esteve como que excluído do meu coração. Tão vazio ele estava sem você. Também agora você permanece amigavelmente a uma certa distância de mim, sem esperar de mim algo que tire algo de sua grandeza e dignidade. Você permanece o grande como meu pai, e tomo você e tudo que recebi de você como seu filho querido. Querido papai, seu Tony. Assim eu era chamada em casa, Bert Hellinger. Essa é uma grande lição do Bert. Primeiro, porque quando nós olhamos essa nossa questão com os pais, porque é muito comum, eu digo nossa, porque eu mesmo já expus o meu problema aqui com meu pai, né? Que eu fiquei 30 anos com problemas e agora estou olhando para isso. Eu já falei várias vezes sobre isso, então é um problema muito comum. É comum porque nós nos sentimos maiores, nós nos sentimos mais inteligentes, mais capazes, nós tomamos as dores, nós entramos em assuntos que não nos pertencem. Na relação dos pais, nós somos menores, ponto. Então, qual o exercício que essa moça que trouxe essa situação para mim tem que fazer? Primeiro, acolher esse pai como ele é. Eu gosto muito de uma fala do Juan Garriga, que ele fala que nos relacionamentos, para a gente dar certo, a gente tem que frustrar a nossa criança interior. E isso também acontece enquanto filhos, porque nós temos a mania de endeusar os nossos pais. Querer que eles sejam perfeitos, querer que eles nunca mais se separem, querer que tudo dê certo e que a gente viva uma família de contos de fada. Só que os nossos pais são humanos e eles não são obrigados a se amar para sempre.
Até porque o para sempre sempre acaba, não é? Então, nós precisamos entender que a relação marido e mulher, quando eles se separam, não significa que pai e mãe se romperam, e muito menos que nós temos que entrar nessa discussão. Eu sei que muitas vezes um dos lados traz o filho para dentro dessa discussão, coloca o filho no meio da confusão, mas é importante que logo que seja possível, porque às vezes é uma criança, né? Logo que seja possível, esse filho se atente e se posicione. Aqui eu sou menor. Na relação dos meus pais, eu sou menor. E eu sempre vou ser menor em relação ao meu pai e à minha mãe. Então, como essa moça pode resgatar isso? Primeiro, num processo interior, porque às vezes é difícil essa relação exterior. Então, tem que começar de dentro. E nós estamos num momento crucial para esse dentro. Através de meditação, através de oração, através de conscientização, através de um planejamento mental dessa nova relação, do acolher esse pai dentro dela como pai certo, de entender que cada um tem uma forma de amar e que aquela forma é a forma que o pai consegue fazer, ou que a mãe consegue fazer. Então, nós precisamos primeiro crescer e entender. As coisas não são como nós queremos. E a partir daí eu consigo olhar para isso. Outro processo, né, no caso específico dessa moça que ajudou a mãe a ir contra o pai, né? Ela precisa se posicionar e dizer: eu sinto muito pelo que aconteceu, mas a partir de agora eu olho diferente para isso. Porque eu preciso do meu pai e da minha mãe em mim. Eu preciso do meu masculino e do meu feminino. Eu preciso da minha sabedoria e da minha ação. Eu preciso da minha passividade e da minha tranquilidade. Eu preciso de tudo que vem deles. E tudo que eles tinham para me dar, eles já me deram quando me geraram. Independente se eles estão presentes até hoje na minha vida ou se eles não estão mais. Eles me deram o bem maior, a vida. E eu acolho, digo sim, aceito, e a partir daqui eu sigo. Aceite seus pais como eles são. Se reconcilie com essa história. Como eu posso fazer isso? Eu posso reverenciar os meus pais. Pai e mãe, vocês são certos para mim. E eu os acolho como vocês são. E a partir daqui, eu sigo com tudo que vocês me deram, porque vocês me deram o suficiente para eu ir para a vida. E acredite que você recebeu o suficiente para a vida. Acredite que você é capaz a partir daqui. Porque muito disso de eu não consigo ir, nada dá certo para mim, é dessa autossabotagem que nós carregamos, porque no fundo nós sabemos que estamos agindo e estivemos em algum momento no lugar errado. Nós nos posicionamos errados. Então a gente se pune. Olhe para isso. Espero que esse vídeo sirva para outras pessoas, não só para essa moça. E sigamos, amanhã tem mais. Um beijo grande, sejam todos felizes, fiquem todos sempre com Deus e que esse processo que o mundo está atravessando, esse período, seja realmente um período de introspecção, de aprendizado e de crescimento para todos nós. Beijo grande, 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 fiquem com Deus, sejam felizes.